Bom, a brincadeira tá só começando, né, Sandro Badaró? Pacotaço de um, agora vem o pacotaço do outro. Sabe-se lá quantos pacotaços virão de quantos países diferentes depois que o Donald Trump anunciou aquela tabela periódica, aquela tabela, os 10 mandamentos com 100 e tantos países. Bom, eu queria lembrar algumas coisas que são importantes para a gente entender a complexidade disso. O Henry Ford montou a Ford em 1903 e o primeiro sucesso foi o Ford T, que ele fabricou em 1908. Ford T foi fabricado até 1927. Em 1908 ele fabricava 10 carros por dia. Todos os carros vendidos nos Estados Unidos, todas as peças fabricadas nos Estados Unidos. Aí, 10 anos depois, ele estava fabricando 1.300 carros por dia, começava a exportar alguns carros, começou a comprar peças do Canadá. Hoje, a Ford fabrica 14 mil carros por dia. 80% dos carros são vendidos no exterior, ou seja, 20% nos Estados Unidos. E ela compra componentes, peças de 100 países. 100 países. Olha a complexidade. É quase o número de países com os quais os Estados Unidos têm relação comercial. Pega outro fabricante de carro, General Motors, que vende nos Estados Unidos mais ou menos metade daquilo que fabrica no mundo. Ela compra partes de carros de um número menor do que a Ford, mas compra aço da CSN do Brasil, por exemplo, compra bateria no Brasil, compra sistema de transmissão no Canadá, compra componentes na Coreia do Sul, sistema de iluminação na França, na Alemanha. Pega a Boeing. A Boeing tem um faturamento monumental, 30% nos Estados Unidos, mas ela compra componentes de 48 países. É Inglaterra, é Itália, é França, é Japão, Índia. Na Índia ela tem 300 fornecedores. Olha isso. Pega a Apple. 40% das vendas nos Estados Unidos. Ela compra de 30 países. É Coreia do Sul, é Holanda, é Japão, é China, é Taiwan. Monta numa empresa chamada Foxconn, que tem fábrica no Brasil. Maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, Whirlpool. Não tem dados oficiais, mas a estimativa é que metade do faturamento dela ocorra nos Estados Unidos. Quando eu estou falando a porcentagem daquilo que acontece nos Estados Unidos, é porque lá que a tarifa vai ser aplicada. Então você imagina, 20% dos carros da Ford, 30% dos aviões da Boeing, 50% dos carros da General Motors, 40% dos aparelhos da Apple. A Whirlpool, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, metade daquilo que ela vende é nos Estados Unidos, mas ela tem fábrica no Brasil, no México, na Índia, na China, na Argentina, no Chile, na Europa, na África do Sul. Tem mais de 250 fornecedores. Imagina essa turma fazendo conta para saber como é que vai ficar. Mesmo as empresas que não são fabricantes, Walmart não é fabricante, é um comércio. A maior empresa do planeta Terra é um comércio, uma rede de supermercados monumental. Esse ano vai faturar 700 bilhões de dólares, um terço do PIB brasileiro. 70% do faturamento do Walmart acontece nos Estados Unidos. Você já imaginou o Walmart comprando? E ele compra de 20, 30 países. E ele fazendo cálculo. Bom, esse suco veio do não sei aonde. Esse não sei o que eu aplico 18%, 20%. Algumas empresas vão ter que absorver uma parte do prejuízo, porque se repassar tudo para o consumidor, vai complicar, vai comprometer margem. Se repassar, vai comprometer renda. Quando você pega um dos principais índices da Bolsa Americana, que é o Standard & Poor's 500, SP 500, são 500 empresas, né? Daí o 500, óbvio. 40% do lucro dessas empresas vem do exterior, de vendas que ela faz fora, mas 60% nos Estados Unidos. Olha o impacto que esse pacotaço, com os pacotaços derivados, deve produzir. E aí, vale a pena sempre a gente entender o contexto. Quer dizer, por que um
sujeito como Donald Trump faz um negócio desse? Porque ele não foi eleito presidente pelas 10 maiores empresas, pelas 100 maiores empresas, pela Standard & Poor's. Ele não foi. Ele foi eleito por uma classe média e média baixa e baixa americana que está profundamente incomodada ainda com a realidade e quer ver alguma coisa acontecer. Então ele fez alguma coisa acontecer. Essa é a lógica dele. Nos últimos 40 anos, a classe média americana, que tinha 60% do tamanho, virou 50%, porque 10% ficaram mais pobres. Saíram da classe média para baixo. A renda dos 50% mais pobres aumentou um titico em 40 anos, $200, enquanto a dos 10% mais ricos dobrou e do 1% mais rico triplicou. E é com essas pessoas que o Trump conversa. Foram eles que elegeram o Donald Trump. Aí ele vem com esse pacote. Sempre vai ter um economista alucinado. E ele tem os economistas dele lá, que defendem a teoria de que é preciso fazer a América grande de novo. E a forma de fazer a América grande de novo é reindustrializar os Estados Unidos. Se a gente pegar o que a globalização fez com as empresas americanas, foi uma coisa muito importante. Reduziu, acessou, né, deu a elas acesso ao mercado global, reduziu o custo, ganharam economia de escala, inovação, tecnologia, e ao sair dos Estados Unidos e ao vender para fora e produzir fora, diversificação de risco, o que é fundamental para dar solidez para as empresas. Não é à toa que, se você for pegar o PIB americano, o efeito sobre o PIB americano nos últimos 40 anos e o efeito na Europa, os americanos ficaram muito mais ricos nesse período do que os europeus. Descolou. A renda podia ser parecida, a hoje é muito maior a renda dos americanos. Então, de uma forma geral, em números globais, os americanos se deram muito bem com a globalização. Mas lá dentro, isso não é distribuído de maneira homogênea. Como em nenhum país, a riqueza é distribuída de uma forma homogênea, a não ser que se tomem medidas objetivas para essa harmonização ou para essa redução de desigualdade, com oportunidade, educação, infraestrutura, etc. Os americanos fizeram um trabalho muito melhor do que os brasileiros. Se pegar o que aconteceu no Brasil, a gente tem uma desigualdade social que é assombrosa. Por quê? Por culpa dos governos, que entendem que cuidar dos mais pobres é dar assistência social. Só. Não é investir na educação, que não tem qualidade. Não tem qualidade a educação brasileira. É um desastre. Tem ilhas de excelência, aqui e ali. Mas, como um todo, não tem qualidade. Aí você tem que inventar a política de cotas. Você tem que caprichar na política de cotas para compensar essa desigualdade na qualidade. Então você dá escola para todo mundo. Só que alguns têm uma escola boa, outros têm uma escola bem ruim. E isso é um desastre. Precisamos qualificar os professores. Pois é, o discurso é o mesmo sempre, não muda nada. Mas é com essa classe, justamente aqueles que não ganharam com a globalização, ou até perderam com a globalização. Porque quando a gente diz que a General Motors se abastece de dezenas de países, a Ford de uma centena, o Walmart de dúzias, a Whirlpool, a Apple de dezenas e dezenas, né? Vários desses empregos estão sendo gerados fora dos Estados Unidos. Isso é um fato. A fantasia do Donald Trump é que é possível replicar nos Estados Unidos, no território americano, aquilo que as empresas americanas hoje conseguem fazer no mundo todo. Primeiro, não se abre uma fábrica do jeito que o Donald Trump quer, na velocidade que ele quer, com os custos que ele quer. Quanto custa você deslocar uma estrutura fabril da China, de Taiwan, da Coreia, para os Estados Unidos? Você acha que é uma tenda? É uma tenda, embaixo tem aquela esteira e você sai colando os produtos com cola? É uma cabeça de doida só para acreditar num negócio desse. É extremamente complexo, leva anos e anos. São acordos, tem que localizar um terreno,
As áreas são monumentais. Aonde que vai conseguir mão de obra? Como é que vai concentrar a mão de obra num lugar só? São anos de globalização para conseguir localizar uma fábrica na Índia que durante anos foi treinada os funcionários para poder conseguir produzir. Aí pega e fala, não, vamos montar tudo nos Estados Unidos. Não tem mão de obra, não tem qualificação, não dá. Não dá para fazer em 1 ano, 2 anos, não dá. E aí, é bom a gente analisar isso com algum cuidado. A Diane Swonk, que é economista americana, economista-chefe da KPMG nos Estados Unidos, ela fez uma análise do pacote tarifário do Trump. Ela, obviamente, mergulhou naquilo ali e tirou algumas conclusões. Por exemplo, os maiores prejudicados serão os mais pobres mais do que os mais ricos. Porque, obviamente, num processo inflacionário, quem mais perde é quem mais compromete renda com a variação de preço. As menores empresas mais do que as maiores empresas. As maiores empresas, muitas delas, podem redirecionar alguns produtos fora do mercado americano e se vender mais iPhone fabricado em Taiwan, montado na Coreia ou na China, no mercado europeu, no mercado sul-americano, claro que nunca vai compensar o mercado americano, mas se conseguir mudar um pouquinho e vender um pouco menos nos Estados Unidos, o impacto pode ser menor. Não estou falando que é o caso da Apple necessariamente, mas muitas empresas podem redirecionar, eventualmente. Mas as empresas pequenas não tem como fazer isso, não produzem fora dos Estados Unidos, já não produzem, mas elas compram fora dos Estados Unidos. Componentes. E o componente vai ficar mais caro. O aço brasileiro vai ficar mais caro, o alumínio brasileiro vai ficar mais caro. Falando do brasileiro, todos os produtos brasileiros vão ficar mais caros. E nos países onde a carga é maior, a tarifa é maior, vai ficar tudo muito mais caro, vai ser complicado. Então ela lembrou, prejudica a Diane Swonk, a economista-chefe da KPMG, prejudica mais os mais pobres, prejudica mais as empresas menores, reduz as margens de lucro, reduz a competição, reduz a capacidade das empresas americanas de exportar, que não se pode tirar da conta. Por quê? Primeiro, pela retaliação, você vai exportar menos. Segundo, pelo aumento de custo, seu produto que hoje é exportado é menos competitivo. E provavelmente, pelo aumento de tarifa de importação, o custo de um Boeing pode ficar mais caro, melhorando o mercado da Airbus. Estou aqui chutando, né? Tenho a menor ideia, no caso da Boeing, o que vai acontecer. Mas muitos produtos americanos, ficando mais caros, vão perder mercado na competição global. E ela lembra, neste post que ela fez, analisando o tarifaço do Trump, uma lei tarifária de 1930, que elevou as tarifas nos Estados Unidos de mais de 20 mil produtos importados. 20 mil, é uma lista importante para 1930. Foi assinada pelo presidente Herbert Hoover, junho de 1930. Aí começou uma guerra comercial dos Estados Unidos com os países atingidos pelas tarifas, que naquela época eram 25 países. Mas os 10 principais começaram a reagir. E aí, quando os outros países começaram a aumentar as tarifas sobre os produtos americanos, o comércio internacional desmoronou. Mais de 1.000 economistas na época alertaram sobre os perigos dessa lei. Mas ninguém ligou para isso. Aliás, o governo não ligou para isso. O Hoover não ligou para isso. O Congresso, quando aprovou isso, não ligou para isso. Aí as exportações americanas começaram a cair e diminuíram, chegou a diminuir 66%. Sandro, 66% de redução é 2/3. É um número absurdo. O comércio mundial caiu 1/4. Foi um desastre. Aí na campanha presidencial de 1932, isso foi em 1930, o Franklin Roosevelt começou a criticar esse protecionismo do Hoover, que incluía essa lei. E ele começou a argumentar que essas políticas agravaram
a Grande Depressão, foi um desastre, e ele assinou, depois que se elegeu, o Roosevelt, uma lei permitindo ao presidente fazer acordos bilaterais e, com isso, desidratar a lei original que criava esse pacotaço sobre os 20 mil produtos. Então, como isso desorganiza toda a economia mundial e o Brasil também. Essa história de que surgirão grandes oportunidades, quando todo mundo diminui, quando todo mundo compete, a história das grandes oportunidades não existem. Existem oportunidades pontuais. Mas não imagine que o Brasil vai conseguir transformar a sua presença no comércio global, que hoje é desprezível, não chega a 2%, 1,4%, 1,5%, 1,6%. Não vai dobrar. Não vai dobrar. Vai aumentar um pouquinho, ou talvez nem tanto, ou talvez não aumente nada. Não dá para saber. Por quê? Porque como todo mundo está sendo punido com uma tarifa, todo mundo quer recolocar seus produtos. Muitos para manter o mercado sem alternativa, porque vamos combinar, o brasileiro não vai comprar 2 iPhones porque os americanos estão com um iPhone mais caro. Não vai comprar. Ninguém vai comprar 2 iPhones porque está em promoção. Não existe isso. Você compra o que você precisa. Não adianta os fornecedores que hoje têm o Walmart como um grande cliente, vão vender para onde? Já tem o Pão de Açúcar, o Carrefour, sei lá, aqui no Brasil e no mundo, eles já se abastecem, não está faltando produto para esses camaradas. Então o que sobrar, o que for excedente de produção, ou vai reduzir a produção e vai gerar desemprego em outros países, ou os empresários vão absorver uma parte do prejuízo para poder suportar a tarifa. Então os empresários que importarem, os empresários americanos que importarem, porque são eles os importadores que se prejudicam. Claro que acabam prejudicando os fornecedores, porque os fornecedores não vão conseguir vender, porque o preço vai chegar mais alto, mas os importadores americanos, que são as indústrias, que é o comércio, vai ter que absorver uma parte do prejuízo, reduzindo margem, reduzindo rentabilidade, adiando investimentos, aumentando o desemprego. É um desastre. E assim, não adianta dizer que o Trump, genial, viu algo que ninguém viu. O que ele viu que ninguém viu, aliás, o que ele ousou fazer e que nenhum presidente ousou fazer, é dar uma pancada no mundo, uma bomba atômica econômica espalhando no mundo todo. E provavelmente ele será o Hoover da lei tarifária e o Roosevelt. Ele quer ser um só personagem. Ele quer começar como Hoover e terminar como Roosevelt. Começa tarifando e depois chama para conversar. É a única coisa que faz sentido. Ainda que do jeito estabanado. Ainda que de um jeito pouco usual. Mas se não for isso, o que o mundo vai enfrentar não tem vencedor. Não pode ter vencedor. Não tem como. Eu não sei se você concorda com isso, se você discorda disso, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.